Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana aqui, mais um encontro. E hoje, ó, tô até aqui na mão com o nosso... Porque hoje e na próxima aula da quinta-feira, nosso encontro, né? Nós vamos estar estudando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua... os artigos que, além dos artigos que foi pedido pela banca, nós também vamos estudar a relação dele com uma outra lei, que é a Lei das Diretrizes e Bases, a LDB, tá? A lei número 9.394, tá? De 1996. O Estatuto da Criança e do Adolescente basicamente é a lei número 8.069 de 1990, tá? E o que nós vamos estudar? Quais os artigos que a banca pede para que a gente estude? O artigo 56, o artigo 232, o artigo 245 e o artigo 249, tá? Eu já fiz um resumo nas nossas lives que eu fiz, as primeiras que eu fiz, né, de aquecimento. Eu comentei um pouquinho sobre essas alterações, sobre o artigo 56, em relação ao artigo 12 e ao 13 da LDB, tá? A gente vai fazer essa relação novamente, tá bom? Ao final, teremos questões, sim. Você que está me assistindo pelo YouTube, tentou dúvida, quer estudar melhor, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, para eu poder te ajudar a disponibilizar o material para você poder estudar melhor, tá bom? Então, para começar, o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que esse artigo diz? Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar. Então, esse artigo, a gente vai ver o que deve ser comunicado, o que a escola, professores, funcionários devem comunicar ao Conselho Tutelar, tá? É a responsabilidade do Conselho. Inciso 1. Maus tratos envolvendo seus alunos, tá? Qualquer tipo de maus tratos. Segundo, reiteração de faltas injustificadas. O aluno começou a faltar muito, ele não faltava, ele começou a faltar uma vez, duas vezes, e você, o que está acontecendo? Cabe a você, juntamente com a direção, comunicar ao conselho, porém, e de evasão escolar, tá? Começou muitos alunos de várias salas a sair, a não voltar mais para a aula, mas quando que eu vou fazer, comunicar ao conselho essa situação? Depois que você, professor, junto com a direção, com os pedagogos, toda a escola, esgotarem todas as alternativas, forem conversar com a família, forem conversar com o aluno, forem tentarem tudo, mesmo assim não teve sucesso, aí sim comunicar ao conselho tutelar, tá? Terceiro, elevados níveis de repetência, tá? Então, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, desde que já tenham sido feitos tudo possível dentro do que cabe à escola fazer para trazer esses alunos de volta, tá? E elevados níveis de repetência, tá? Nós vamos comentar um pouquinho sobre o que tudo isso quer dizer, o que vai estar relacionado com a LDB, tá? Então, tá. Então, o primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos. Resumindo tudo isso, a simples suspeita, então o que esse artigo fala?
que a simples suspeita de que a criança ou adolescente ela foi vítima de maus tratos já torna o que? A comunicação obrigatória, sob pena do que? Da prática da infração administrativa que está prevista no artigo 245, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a exemplo do que foi dito em outros anteriormente dentro do ECA, é mais adequado o quê? Que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, eles sejam comunicados não ao Conselho Tutelar, mas sim diretamente ao Ministério Público. Por quê? Porque determinadas coisas o Conselho Tutelar vai receber, tá? E vai transmitir diretamente para quem? Para o Ministério Público, porque é o Ministério Público que vai poder investigar tudo que está acontecendo, tá? Não incumbe ao Conselho Tutelar a investigação criminal, tá? Acerca da efetiva ocorrência de maus tratos ou a decisão acerca da propositura ou não das aludidas ações. Uma vez acionado, somente então caberia ao Conselho Tutelar proceder a comunicar ao Ministério Público para que ele dê então encaminhamento à investigação, tá? Mas como assim? Segundo o artigo 245 do ECA, ele não se refere especificamente ao Conselho Tutelar apenas, mas sim à autoridade competente, que no caso, para apuração da prática de infração penal contra a criança ou adolescente, será quem? O Ministério Público, tá? Poderia se falar também da polícia judiciária, porém, pela sistemática estabelecida pelo ECA e pelos desdobramentos do fato, que podem, como dito, resultar em medidas de cunho extrapenal, é preferível acionar diretamente quem? O Ministério Público, tá? Esse é o caso, nesses casos de maus tratos, para investigar. Então, cabe aqui, são esses 3 casos que cabe comunicar ao Ministério Público que, dependendo da situação, só vai passar diretamente pro Ministério Público, tá? As denúncias de abuso ou violência sexual contra crianças e adolescentes, elas podem ser efetuadas através do telefone 100 100 e também através do Disque Denúncia Nacional de Combate, que é o Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, mantido também pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, tá? No estado do Paraná, o número de Disque Denúncia é o 181, tá? Mas, Mayra, me diz uma coisa, o que está relacionado, então você falou da LDB, como que ela se relaciona com o ECA? Segundo o artigo 12, o inciso 8, tá? Que estabelece o quê? Que é dever dos estabelecimentos de ensino notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de, antigamente era 50, agora é acima de 30%, tá? Eu vou até ler para vocês a alteração que foi feita na LDB, tá? Nesse artigo, a gente teve 2 alterações, tá? Então, aqui, artigo 7º, como informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos,
e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica, tá? Não mais para juiz, enfim. Aí, o artigo 8, que é o que foi alterado também, que era notificar juiz e mais um monte de gente, não. Agora mudou para, até eu coloquei aqui. Antes, no artigo 8, falava o seguinte: notificar o conselho tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresenta quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido, tá? Agora, o inciso foi modificado para, além de, o professor já pode notificar acima de 30%, não precisa mais ser 50%, né? Notificar, então, ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30%, tá? Permitido em lei, certo? Isso já está em vigor desde 2019, tá? Vamos lá. Então, importante também destacar que, como está expresso na lei, a comunicação, então, do Conselho Tutelar e o Ministério Público somente deve ocorrer após o que a gente falou antes, esgotados todos os recursos escolares. O que seriam esses recursos, tá? Diga-se que os recursos disponíveis no próprio sistema da escola de ensino, tá? Para o retorno de quem? Da criança ou do adolescente para a escola. Desta forma, então, cada sistema de ensino, ele deve desenvolver o quê? Uma política própria de combate à evasão escolar, devendo, então, prever as ações a serem desencadeadas no âmbito da escola e do próprio sistema, e, se necessário, com a colaboração de outros órgãos públicos, tá? Se necessário. Se não for necessário, não precisa envolver Ministério Público, Conselho Tutelar, tá? Então, repetindo, a comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público somente deve ocorrer após constatado que tais iniciativas da escola não surtiram o efeito desejado, devendo ser relatado, então, para os órgãos competentes a tempo de permitir o quê? O retorno da criança ou do adolescente à escola, ainda para aproveitar e conseguir render no ano letivo, com a informação acerca de todas as ações desencadeadas junto à criança ou adolescente, tá? E também junto aos seus pais ou responsáveis. O Conselho Tutelar, ele tem o quê? A atribuição de que assessorar o executivo local na elaboração da proposta pedagógica para planos de programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? E que, através de sua desejada interlocução com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local, seja possível articular ações entre a educação e outros setores da administração, tá? Então, basicamente, é isso que quer dizer o artigo 56. As responsabilidades reais do Conselho Tutelar, juntamente com a escola, tá? E como a gente deve proceder. Aí a gente entra no artigo 232, que diz o seguinte: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Esse é um outro artigo muito sério. O que acontece quando você submete a criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento? A pena é detenção de 6 meses a 2 anos, tá?
numa interpretação bem sistemática da Lei 8.069, percebe-se que o dispositivo ele abrange não apenas aqueles casos em que o dever de guarda decorre expressamente da lei, no caso da guarda propriamente dita, né, a tutela, a equiparação do dirigente da entidade, do acolhimento institucional, mas também toda e qualquer situação em que um adulto ele se coloca na posição de autoridade ou cuidador de uma criança ou do adolescente, como é o caso, por exemplo, do policial quando da agressão de criança ou adolescente em flagrante de ato infracional, tá? O professor ou diretor da escola onde a criança estuda, ou seja, qualquer, tá? A violência aqui, ela não tá falando só de dentro de casa, ela tá falando na escola, em outros ambientes também, tá? O sujeito ativo será o pai, a mãe, o tutor, o guardião, dirigente da entidade de acolhimento familiar, policial, membro do conselho tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, comissário de vigilância da infância e da juventude, professor, diretor da escola ou qualquer outra pessoa que detém a autoridade em relação à criança ou adolescente, assim como as pessoas encarregadas de sua guarda ou vigilância, tá? Então, aqui também fala um pouquinho sobre as medidas cabíveis, a questão penal. E outra coisa bem importante, cabe ao juízo competente, no decorrer da ação penal, verificar a procedência das alegações para formar o seu convencimento sobre eventual condenação ou absolvição, ou mesmo corrigir eventual capitulação legal feita pela acusação, tá? Ademais, então, como o acusado pode defender-se dos casos que lhe são imputados e não da tipificação feita da denúncia. Na defesa dos interesses da denúncia de sua filha, que no caso é a própria vítima, nova audiência e tendência de intimação das partes deverá ser realizada pela Justiça Federal. Tais providências poderão ser requeridas por quem? Pela Defensoria atuante em primeiro grau de jurisdição, que, por estar mais perto dos fatos, terá condição de encaminhar o processo, tá? O fato é que, como bem frisou a decisão agravada no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do juizado especial criminal, ela será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos destarte, se desse somatório resultar um apenamento superior a 2 anos, tá? E ficar afastada a competência do juizado especial, tá? Então, resumindo, submeter crianças ou adolescentes sob sua autoridade, guarda ou vigilância, vexame, constrangimento, da detenção de 6 meses a 2 anos, e quem investiga isso é o Ministério Público diretamente, tá? E aí já vai, porque é ele que leva a juízo para daí verificar todas as partes, o aluno, no caso se for em casa, pai, mãe, no caso se for na escola, professor, vai conversar com a família também, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, esses 4 artigos, é basicamente sobre infrações e violência contra a criança e o adolescente, tá? E o que fazer nesses casos. Então,
Vamos agora falar sobre o artigo 245, que está no capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, das infrações administrativas. Artigo 245. O que ele fala lá? Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento envolvendo o que? Suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Ou seja, se você, médico, professor, pedagogo, enfim, seja você do ensino fundamental, da creche, do ensino médio, e você tem uma suspeita ou mesmo a confirmação de maus tratos contra uma criança ou adolescente, seja aluno seu, seja conhecido, e você não falar isso, você é penalizado por uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o quê? O dobro em caso se você voltar a fazer isso. Vamos entender então. Resumindo esse artigo, você deve comunicar ao Ministério Público toda e qualquer circunstância de abuso, tá? De violência, maus tratos que você suspeite ou que você tenha confirmação, certo? Então, vamos ver. Embora esse tipo de coisa não chegue a se caracterizar crime, no entender do legislador estatutário, certas condutas que acarretam a violação de direitos infanto-juvenis, eles devem ser alvos de repressão estatal, através do processo e julgamento durante a Justiça da Infância e da Juventude, tá? E a subsequente aplicação de multas e outras sanções administrativas. Embora expressas em salários de referência, que há muito não mais existem, as multas ainda podem ser aplicadas, tá? Agora em reais, usando os parâmetros mínimos e máximos fixados pela lei, tomando por base o último salário de referência, tá? Devidamente corrigido, com o produto de sua arrecadação, revertendo ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, tá? É importante mencionar também que as multas administrativas combinadas a estas infrações, tá? Elas não se confundem com multas penais, certo? Elas têm um prazo de prescrição e também diferenciado, 5 anos, vez que são consideradas o quê? Receitas não tributárias, tá bom? Então, não se esqueça que segundo essa lei, esse artigo 245, a simples suspeita de violência contra criança e adolescente já deve ser comunicada, tá? Comunicação obrigatória, tá? Artigo 249 e último. Descobrir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrer de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ao conselho tutelar. Tá. Aqui, quando você descumpre, o que quer dizer? Tá falando de quem? Tá falando de a responsabilidade dos pais, nos termos deste dispositivo, pode decorrer inclusive da constatação da prática de condutas ilícitas de seus filhos, que traduziriam o descumprimento do dever da educação, tá? Ou seja, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infração administrativa, tá? Aqui nesse artigo está falando o quê? Seria quando há uma transgressão, por exemplo, o veículo
sendo conduzido por um adolescente com idade de 14 anos sem habilitação. Um outro caso que ele traz ali, a mãe deu a chave para o filho de 16 anos para dirigir, para eles irem até a padaria, por exemplo, sabendo que isso é errado, tá? Isso é descumprir dolosa e culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, tá? Ou da tutela ou guarda, tá bom? É isso que quer dizer esse aqui. Então, nós vamos ver outros casos aqui também. Outro caso também. Frequência escolar, matéria de direito de família. Artigo 249. Carência de ação por impossibilidade jurídica. O artigo 249 do ECA, ele autoriza o ajuizamento da representação pelo Ministério Público para apurar o que? A responsabilidade dos pais, não havendo fundamento para reconhecer carência de ação por impossibilidade jurídica no pedido, tá? No caso, se houve termo de responsabilidade assinado pelos pais e termo de advertência, daí provocando a iniciativa da representação ajuizada pelo Ministério Público. Não se há de exigir que mais provas sejam apresentadas com a inicial. 3. Todos nós sabemos da ineficiência do Estado nos cuidados com a infância e da adolescência. Falhas até aqui, políticas públicas capazes de enfrentar esse enorme desafio de criar condições concretas para prover educação e assistência aos que se encontram desamparados, tá bom? Outra coisa, recurso especial conhecido e provido, tá? Interessante também mencionar que o descumprimento sistemático e injustificável de deveres inerentes ao poder familiar, além das medidas previstas no artigo 129 do ECA, podem gerar o que? O dever de indenização dos danos morais ao filho, como demonstra a seguinte: indenização por danos morais, relação paterno-filial, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da afetividade, tá? A dor aqui sofrida pelo filho em virtude do abandono paterno que o privou do que? Do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, tá? Ele deve ser indenizável com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. Esse artigo é muito sério, 249, tá? Quando você pai, você mãe, seja você guardião, como tio, tia, ou adotou também, tá? E você acaba, por um motivo ou outro, deixando de cumprir, tá? De descumprir os princípios dos danos morais, tá? Outra coisa importante, o descumprimento de determinação judicial, não tendo os apelantes cumprido determinação judicial que consista em comprovar a realização da terapia familiar juntamente com as filhas, os filhos adolescentes, mantém-se a sentença de procedência da representação que lhes aplicou a multa prevista no artigo 249, tá? Nesse artigo. Mas tudo em segredo de justiça. A infração administrativa, tá? Uma mãe, a gente tinha falado antes, uma mãe que entrega as chaves do automóvel do pai ao filho de 16 anos para levar à padaria, sendo que ela deve fazer isso, não o filho. Aqui, a mãe que ordena ao filho de 16 anos a pegar as chaves do automóvel do pai, a fim de levar ela na padaria, sendo ambos conscientes dessa proibição, que não é legal dirigir aos 16 anos, dando causa a uma colisão, incorre na infração administrativa no artigo 249, ou seja, o artigo 249 ele fala exatamente disso, tá?
Porque, mas eu só ir até ali na padaria, na esquina e voltar. Tudo bem, mas se acontecer um acidente e quem estiver dirigindo for o adolescente que não poderia estar dirigindo no auge dos seus 16 anos, ou às vezes até menos, a responsabilidade é de quem? Mas ele sabia? Sim, mas a mãe dele também sabia, tá? O valor dessa multa, ele mostra-se bem adequado, ficando dentro do valor mínimo legal, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também fala da infração administrativa. É o descumprimento da portaria judicial regulamentadora do ingresso de crianças e adolescentes em eventos públicos, tá? Incorre em infração administrativa o responsável por evento público que permite o acesso e permanência de adolescentes no local em desconformidade com a norma regulamentada baixada pela autoridade judiciária competente, ou seja, menores de 18 anos em shows, em baladinhas, com a ou sem, às vezes, tô usando, aí entra a questão de usar documento falso, e tem muita meninada por aí que faz isso para poder ir para balada sem ser pego lá na portaria, mas se o dono do estabelecimento acontece isso dentro lá, mas ele apresentou carteira que ele tinha 18, acima de 18, mas mesmo assim ele vai ser confrontado sobre isso. Os pais dessas crianças vão ser chamadas para isso também, tá? Descumprimento de determinação de autoridade judiciária, prova da culpa do representado, tá? De não permitir o ingresso de menores de 14 anos, nem menores de 14 anos de idade em festa baile, tá? A culpa demonstrada pela falta de cuidados para evitar a entrada de menores no baile. A pena aplicada corretamente, considerando os parâmetros mínimos e máximos previstos em lei, tá? Também é importante que no Conselho Tutelar, em relação à autoridade judiciária, haverá incidência da infração administrativa em questão tanto quanto ao descumprimento por parte dos pais ou responsáveis, tá? Por criança ou adolescente das medidas aplicadas pelo Conselho, quando do descumprimento por parte das autoridades competentes das requisições efetuadas pelo órgão no regular exercício de suas atribuições. Vale mencionar também que semelhante disposição visa dar coercibilidade, né, às determinações e requisições ao Conselho Tutelar, de modo que a assegurar que os casos de ameaça ou violação dos direitos infanto-juvenis por ele atendidos, eles devem ser rapidamente solucionados, tá? Sem que, para tanto, tenha de ser acionada o quê? A autoridade judiciária, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que, vale também ressaltar os seguintes arestos, que servem de exemplos a essas situações. Primeiro, a infração administrativa, admitido pelo representado o descumprimento da determinação do Conselho Tutelar, tá? Consistente na sua instrução em programa de tratamento ao alcoolismo, ele resulta configurada a infração administrativa prevista nesse artigo 249, a impor o que? A aplicação de apenação pecuniária. Não se pode olvidar que as medidas de proteção previstas pelo ECA a serem aplicadas aos pais, elas visam principalmente a prevenção dos interesses e direitos dos menores que são direita ou reflexamente atingidos
pela má condução paterna, tá? Então, um apelo desprovido, tá? Essa apelação civil, apuração de infração administrativa negativa, ela seria por parte da Secretaria Municipal de Educação, tá? Inclusão de criança em creche municipal, apesar da determinação do Conselho Tutelar Municipal. A atuação que tipificou a hipótese prevista no artigo 249, tá? É importante também não perder de vista o que diz lá no artigo 236 daqui do ECA, que considera que crime impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei, tá? O que reforça a ideia de que o Conselho Tutelar ele possui o quê? Um status de autoridade pública dotado de poderes equiparados aos das autoridades judiciária e Ministério Público, para fins de defesa dos direitos infanto-juvenis, tá? Então, basicamente, o 249 ele vem mostrando quais situações devem ser realmente faladas para o Conselho Tutelar. Além, o 56 ele fala situações de abuso que devem ser relatadas, comunicadas ao Ministério Público após todas as ações realizadas pela escola, só que algumas situações ali elas são diretamente encaminhadas a quem? Ao Ministério Público. O 232 ele vem falando basicamente sobre qualquer, e 245 também falando qualquer violência e abuso suspeita contra uma criança ou adolescente deve ser comunicado diretamente ao Conselho e ao Ministério Público, tá? Principalmente ao Ministério Público. E o 249 falando das infrações contra que pais, tutores fazem, que é o caso, por exemplo, que a gente viu, a mãe que dá a chave para o filho menor dirigir até a padaria. Isso é uma infração porque a gente viu, porque se acontece um acidente, a mãe vai ser penalizada porque ela deixou que um adolescente que não tinha nem carteira, nem idade para estar fazendo aquilo, dirigisse, tá? Outra coisa, menores de 14 anos em festas, em bailinhos, baladas, tá? Entrando com ou sem carteira falsa ou autorização dos donos de estabelecimento, tá? Tudo isso tem as suas penalidades, tá? E aí, segundo a própria LDB, isso nós vamos ver as suas alterações no próximo encontro. Segundo o artigo 13, tá? Ele vem falando sobre o artigo 12 e o 13 vem falando sobre o que é incumbido às escolas, aos docentes, tá? Com relação ao tratar dos alunos, da família, para que justamente seja evitado esse tipo de abuso, tá? Então, para a próxima aula, próximo encontro, nós vamos comentar um pouquinho sobre o artigo 12, o 13, um pouquinho do 11 também, tá? Então, em resumo, era isso. Para o pessoal do grupo de estudo, eu vou deixar 10 questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente lá na plataforma, abaixo aqui do nosso encontro. E você aqui do YouTube, se tiver qualquer dúvida, eu vou deixar os links para vocês acessarem a Lei das Diretrizes e Bases e também o Estatuto da Criança e do Adolescente,
para vocês poderem ter uma qualidade de ensino maior, tá? Conseguirem se localizar, tá? Vejam, releiam, leiam o ECA, revejam esse vídeo, tá? Que foi só um resumo mesmo de tudo, tá? E é isso, tá? A gente se vê no próximo encontro, na quinta-feira. E é isso, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Pessoal do grupo também, eu vou deixar, além das questões, tem ali um outro vídeo complementar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente para vocês também, tá? Que eu subi lá. É um outro vídeo que tem uma abordagem de um outro professor também, para complementar bem esse assunto, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.